pela sua experiência, assim, né? Pelo seu trabalho, é, como você, como você explica mais ou menos a cabeça de um psicopata? Porque ele vê um mundo muito diferente de nós, né? Por exemplo, assim, eu já vi gente falando, e já vi acho que até psicólogos falando que, tipo assim, o cara não sente dor, ele não sente. Ele não consegue ficar com dó. Não sei, por exemplo, vou dar um exemplo, o caso do Chambinha. Champinha lá. Quando a gente vê relatórios de profissionais que nem você, assim, eles falam assim, esse cara, ele não sente dó do outro, ele não sente pena, ele só tem aquele desejo de matar, aquela vontade de fazer. Então, assim, e você que conhece bem de perto, já viu muita coisa, como é que é a cabeça desses caras, assim, perante nós, a sociedade, assim? Qual que é a grande diferença mesmo? Uhum. Primeiro é importante esclarecer que nem todo psicopata mata e nem Sim, todo psicopata é um criminoso. sim. No entanto, aqueles que o são de forma repetitiva e reincidente. Hoje, há estudos que demonstram que de 40% a 60% dos crimes graves, não só no Brasil como no mundo, são cometidos por psicopatas. Normalmente são indivíduos, os que cometem crime têm mais de 90% de chance de saírem de uma penitenciária e continuarem cometendo crime. Estatisticamente, em presídios, devemos ter, não há estudos muito seguros em relação a isso, mas temos uma expectativa de que 15 a 20% de indivíduos encarcerados hoje são psicopatas. A taxa internacional, 1% da população de psicopatas, e são indivíduos, como você bem falou, que têm características muito diferentes. No entanto, a primeira grande dificuldade de se avaliar um psicopata é que ele é um camaleão. Ele tem uma máscara social muito eficaz, muito efetiva e que funciona muito bem. Ou seja, o psicopata não é o cara que vai aparecer com cicatrizes, berrando, com uma faca na mão, escorrendo sangue das mãos, te agredindo, te xingando. Ao contrário, é aquele indivíduo que sabe exatamente do seu potencial de ação, do seu potencial de ataque e camufla isso. É literalmente um lobo em pele de cordeiro. Então ele vai manifestar comportamentos ditos altruístas, vai tentar te ajudar, vai ser compreensivo, vai ser o melhor amigo. Você pode se relacionar, casar com um psicopata sem saber que é um psicopata. Você pode trabalhar com psicopatas sem saber que são psicopatas. Mas não dá não tem um sinal que a gente percebe? Em alguns casos, 10 segundos antes, nos casos de homicidas, criminosos em série, você vai saber no momento do ataque que ele vai te matar. 2 tem esse potencial de morte. Repito, nem todo psicopata comete crime. Dos crimes em série, por exemplo, dos serial killers, há pesquisas, inclusive um dos profissionais que pesquisaram esse perfilamento, essa estatística, o Michael Stone, ele conseguiu chegar num determinante que 90% dos serial killers tinham psicopatia e outros 10% tinham até grupos psicóticos no meio. Mas o indivíduo que é um psicopata, o que melhor caracteriza ele é o que ele não tem. Ele não tem afeto. Então observa que para nós evoluirmos enquanto espécie, o altruísmo, o afeto, a possibilidade de eu me colocar no lugar do outro, foi importante para a nossa sobrevivência. Imagina um indivíduo que não tem essa característica, pela própria seleção natural, ele teria que ser eliminado dos grupos humanos. E por algum motivo, esse indivíduo, em algum momento sócio-histórico, percebe que ele não era aceito de um grupo e ele cria uma máscara social para se mostrar o melhor possível para o grupo e, na verdade, ele é um parasita sabotador desse grupo. Então você vai ver dentro de um ambiente de uma empresa, por exemplo, que o psicopata ele é o sabotador, é o que fala mal de todo mundo, é o que puxa o tapete, é o que faz você ser demitido, é o cara que vai te humilhar perante um grupo,
é o que vai te exigir metas irreais. Você pode ter um chefe psicopata. Então, é o indivíduo que no ambiente crime, quando ele decide, por exemplo, roubar, matar, estuprar, ele simplesmente faz. Então, ele não está preocupado com a família da vítima, que essa pessoa saiu, que essa mulher saiu 7 horas do trabalho, está indo pegar um ônibus, que tem filhos, uma família esperando. Não, eu quero estuprá-la, eu quero matá-la. Eu quero. Se eu quero ter minhas regras próprias, eu vou e faço. Então, eu avalio psicopatas, inclusive com a escala Ré, com o PCLR, que é um instrumento próprio para avaliar psicopatas. Eu acho que o primeiro psicopata que eu consegui avaliar foi em 1999. E eu fui, obviamente, manipulado por ele, enganado. Sério? E, nossa, isso no meu primeiro livro eu conto essa história, nos meus cursos eu conto essa história. Por que eu comecei a estudar psicopatas, escrever sobre psicopatas, escrever artigos e livros e pesquisar essa área. Porque eu fui manipulado por um psicopata, eu estava no último ano de psicologia, eu já estagiava, inclusive num hospital de custódia, que era o antigo manicômio judiciário, não vou dizer a cidade também, por questões éticas, mas ele buscou meu atendimento, nem formado na minha época eram 6 anos de psicologia. Tava aprendendo. Ali, Não, mas eu achava que já sabia. É lógico. E aí chega um psicopata, vê que você é um jovem estudante de jaleco, ele já te chama de doutor, você já acha o máximo isso. E ele diz, olha, eu quero melhorar. E era um homicida sádico, ele já tinha mais de 15 homicídios com características de muita crueldade, cortando cabeças, mãos, etc. Nossa. Ele tinha um apelido muito específico. E ele queria tratamento. Eu estava à disposição, ele pediu, olha, quero ser atendido. Ele foi comigo. É tragicômica essa história, porque ele passou 3 vezes comigo. E na terceira sessão, ele falou que já era outra pessoa, que eu tinha mudado o comportamento dele. E na época eu tinha que, na faculdade, apresentar um relatório, um grupo de pesquisa em psicologia clínica, tinha um estágio para ser feito, fazia parte do meu estágio isso também. E eu lembro que eu apresentei na faculdade sobre esse caso. Na época não era nem PowerPoint, era aqueles que você botava o papel transparente. Sim, projetor. Retroprojetor. Retroprojetor, isso aí. Eu preparei um retroprojetor. Cheiro de álcool. Lembra? Sim. Eu preparei esse retroprojetor com o tema assim, a transformação de um homem. Era o título da minha apresentação. Nossa, todo mundo achou o máximo. Me parabenizaram, os colegas, muito gentis. E eu achava que com 3 atendimentos eu tinha mudado esse homem, porque ele tinha me dito. Eu acreditei nele. E na outra semana, voltando para trabalhar no hospital, que era parede com a cadeia pública, estava tendo uma rebelião. Eita. Eu não pude entrar, né? Um dos carcereiros disse, olha, lombrou a cadeia, é um termo, lombrar é uma terminologia de que está tendo rebelião. E eu lembro que, isso foi verdade, eu sentei na calçada muito triste, muito deprimido, pensando, nossa, eu estava transformando esse homem, e ele está lá nesse inferno lá dentro, sofrendo. E aí, depois eu já entendi. Cortando a história. Eu já entendi. Quem foi que organizou Ele que começou a rebelião. E mais, ele pediu os atendimentos para mim, que ele tinha que passar bilhetinhos para determinadas pessoas, e essas pessoas estavam no caminho entre a cela dele e onde eu atendia, ou seja, ele não queria falar comigo, ele estava me usando para passar os bilhetinhos, para organizar a rebelião, e eu me senti, obviamente, depois que eu descobri tudo, eu falei, nossa, não tem sentido eu estar aqui, né? Eu não tenho capacidade nem condições de fazer nada, né? Efetivamente, eu vou transformar o quê? Eu vou ajudar em quê? Eu tinha 2 opções. Eu nunca tinha faltado à faculdade, era a minha segunda faculdade. A primeira foi filosofia, depois eu fiz psicologia. Eu ia com febre. Eu não faltava aula. Eu não faltava aula. Essa foi a primeira vez que eu faltei quase uma semana inteira. Eu não pisei na faculdade. O que eu faço? Era o que eu queria, ser um psicólogo criminal. Desde a filosofia eu já escrevia, estudava sobre o mal, sobre a violência, mas efetivamente era na psicologia que eu conseguiria atuar em ambiente penitenciário, em outros ambientes forenses que eu queria.
E eu fiquei em dúvida, né? Eu vou viver como filósofo, vou dar aula, vou ser só um psicólogo clínico, só não, que é um grande desafio ser um psicólogo clínico, mas no sentido de abrir mão da área forense e da área criminal. Eu tinha duas opções, ou desistir, ou procurar saber tudo que eu podia naquele momento sobre o que tinha acontecido. Então, a terminologia psicopatia naquela época não era forte dentro do ambiente acadêmico, eu não tinha uma matéria para aprender aquilo, eu não tinha professores expertos nessa área. Isso, como eu falei, foi em 1999, então tinha pouca produção científica no Brasil sobre essa área, e eu comecei atrás de tudo e de todos, não só no Brasil, mas também fora, de pessoas que eram especializadas nesse perfil, que era o psicopata. Nessa época, nem escalas específicas para avaliar psicopatas haviam no Brasil, e eu tive que, meio que por conta própria, ir aprendendo. Fui atrás, tem gente muito boa no Brasil, tem profissionais de altíssima qualidade na psiquiatria, na psicologia no Brasil, que tem amplo domínio sobre esse tema hoje em dia, mas na minha época eram pouquíssimos, eram contados nos dedos aqueles que trabalhavam e que tinham produção científica com psicopatia. Então, hoje, 20 anos depois, tem muita produção, tem muita gente boa, tem muitas instituições sérias universitárias no Brasil produzindo pesquisa de mestrado, doutorado e pós-doutorado em âmbito penitenciário, tentando entender melhor o psicopata. Hoje, no mundo, temos mais respostas que antes não tínhamos. E nós sabemos hoje, por exemplo, que o psicopata não é um doente mental. É um indivíduo que tem uma condição, um transtorno da personalidade. Então, por isso que não há um ex-psicopata, por isso que a gente não pode falar em cura, porque não é uma doença, é uma condição, é uma maneira de ser. Uma condição, uma maneira de ser. Entendi. É que a gente fala cura e tal, mas é verdade. Eu tô pensando aqui exatamente no que você falou, é uma condição, uma maneira de ser. Como é que você estava falando das escalas assim que tem? Como é que você hoje as ferramentas que você define se a pessoa é um psicopata, se a pessoa não é, se a pessoa é normal, como é que é? As ferramentas, como é que é? O trabalho pericial para você determinar que o indivíduo é psicopata é um trabalho muito criterioso, é um trabalho de investigação forense, não investigação do campo policial, mas investigação do campo técnico-científico. Muitos psicopatas, quando cometem crime e são presos, eles dizem que, não, eu fiz isso porque eu ouvi vozes. Sim. Eu fiz isso porque eu sou um doente, eu fiz isso porque eu fui traumatizado, eu fiz isso por causa disso e disso. Então, eles tentam manipular literalmente para se apresentarem como doentes mentais. Então, um dos cursos que eu ministro no Brasil inteiro, que é o curso de perícia psicológica forense, 1/3 do curso é exatamente para demonstrar como identificar a doença mental. Se há doença mental. Se esse indivíduo é um esquizofrênico, tem outro transtorno psicótico ou algum transtorno que prejudique a sua autodeterminação. Então, primeiro a gente elimina a doença mental num trabalho pericial, que apenas psicólogos e psiquiatras podem fazer. O segundo momento, eu ensino como exatamente fazer a avaliação de um psicopata. Então, nós temos todo um construto, um checklist e uma entrevista. Mas como é que são essas? Exatamente. Mas como é que a gente faz uma entrevista com uma pessoa que é mentirosa, que a pessoa vai manipular. Você fala assim, e aí? Tá. Então, inclusive, essa escala ré, já ouvi alguns colegas dizendo, não, mas é uma entrevista subjetiva que ele pode manipular, em hipótese alguma, porque existe uma técnica para avaliar psicopatas. Primeiro que você não investiga e você não entrevista um psicopata, é ele que te entrevista e ele que te investiga mesmo no ambiente penitenciário. Então existem técnicas éticas, técnico forense, técnicas de entrevista cognitiva também para entrevistar psicopatas, e essa escala, na verdade, ele vai falando tudo que ele quiser para mim. Eu tenho uma estrutura semi-estruturada, ficou redundante, eu tenho uma entrevista semi-estruturada para fazer perguntas de toda a vida desse indivíduo, mas, na verdade, quando eu pergunto A, eu estou querendo ouvir B. Então, imagina que você fosse me entrevistar para entender qual mais ou menos assim Não, isso eu não posso, pode falar? Isso eu não posso por questões éticas, porque é uma entrevista do ambiente. Inclusive, o curso
Só psicólogos podem fazer. Eu não posso ensinar técnicas de entrevista para uma pessoa que comum. não é psicólogo. Entendi. Isso seria totalmente antiético. Amanhã meu conselho me caçaria. Isso não pode ser feito. Mas o que eu posso te dizer é que existem técnicas, existem meios científicos para você detectar um psicopata, existem instrumentos técnicos para isso, que os psicólogos podem usar e que usam muito pouco. Então, infelizmente, hoje no Brasil, mesmo aqueles que atuam em ambiente penitenciário não usam essas escalas. Há alguns colegas da área que dizem que eu vou ali cristalizar a personalidade, é um caça às bruxas, marcar essa pessoa. Não é bem isso. Não é bem isso. O Paracelso ele fala que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Eu posso ter uma dor de cabeça e tomar um Dorflex, e vai melhorar minha dor de cabeça. Se eu tomar 50, eu posso morrer. E o mesmo Dorflex. Então, a avaliação em ambiente penitenciário não é uma caça às bruxas. Né? Seria errado ficar realmente estigmatizando o indivíduo, dizendo ele é um doente, ele é um psicopata, rotula esse indivíduo. O objetivo não é rotular. O objetivo é entender o seu comportamento, as suas estruturas. Eu chamo isso de níveis de maturidade criminal. Para não falar em psicodiagnóstico, eu criei uma escala chamada MACRE, que é a avaliação do grau de maturidade criminal, exatamente para fugir do psicodiagnóstico no ambiente penitenciário. Então, eu falo em imaturidade criminal, em processo de amadurecimento criminal e o maduro criminalmente, que normalmente, por sobreposição ao psicopata. Então, temos profissionais muito bons, que têm domínio sobre essas técnicas, mas, repito, ainda é pouco usado no ambiente penitenciário. Então, nós não temos, por exemplo, dados estatísticos de quantos psicopatas. Mas qual é a vantagem de saber? A vantagem total. Porque imagina que esses indivíduos estão misturados nos presídios. Eles contaminam os outros presos. Mas não é uma contaminação viral, não é uma contaminação que se você viver com um psicopata, você vai se tornar um psicopata. Em hipótese alguma, isso é impossível. No entanto, você convivendo com psicopatas no ambiente penitenciário, há uma contaminação na liberação de comportamentos antissociais do outro. Porque para você viver no ambiente penitenciário com psicopata, e a minha experiência de 15 anos trabalhando em presídio demonstra isso, o outro tem que se submeter a esse indivíduo. O outro tem que ter comportamentos antissociais para sobreviver ali dentro. O condicionamento desses comportamentos, que às vezes ele nem trouxe de fora, porque cometeu um crime menor, por isso que a gente chama de escola do crime. Ali ele aprende, é necessário que ele haja assim, ele está institucionalizado, e quando ele sai, esses comportamentos antissociais, que eram atenuantes antes, hoje são majoritários na vida dele. E ele vai cometer outros crimes, inclusive. E a reincidência no Brasil é altíssima. É só abrir a TV. Você vai ver a reportagem dizendo: fulano foi preso, já tinha passagem. Fulano foi preso, já tinha passagem. Você ouve todo dia isso. Então isso é reincidência. São indivíduos que já estavam nesse ambiente penitenciário, que deveriam, a priori, se ressocializar, deveriam alterar o seu comportamento, e não. O ambiente penitenciário no Brasil, eu falo de Brasil, que é minha experiência daqui, não tem um programa de individualização da pena. Existe lei para isso, o artigo 5º da Lei de Execução Penal. A LEP é uma lei muito boa, mas não é exercida. E nós não temos mecanismos ou programas de tratamento penitenciário. Então nós temos que individualizar a pena, ter penitenciária específica para esses indivíduos, ter uma legislação específica, não é para maltratar, não é para matar, não é para torturar, não. É para entender o melhor funcionamento desses indivíduos e para que eles não contaminem o restante da população carcerária. Porque dessa maneira eu consigo trabalhar, inclusive, no âmbito psicológico, comportamental com os outros, já que eu não tenho interferência desse grupo mais nocivo. Mas não é fácil, falar é fácil. Na minha experiência, tentei, aonde atuei, onde trabalhei, fazer esse trabalho, seguindo todos os códigos de ética, de direitos humanos e os códigos penais. Como eu falei da Lei de Execução Penal. Então temos que seguir tudo isso.
É um grande desafio, né? Psicopatas estão em todos os ambientes e também no ambiente penitenciário. Estão em todos os ambientes e também no ambiente de um indivíduo que comete crime. Mas, repito, não é todo psicopata que comete crime, mas aqueles que cometem com grau de reincidência altíssimo.